Irmãos, eu quero fazer uma leitura com a Igreja do Senhor no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 35. Eu vou ler do 1, irmãos, até o versículo de número 19. Eu vou fazer essa leitura um pouco extensa, porque eu quero falar sobre 3 princípios muito importantes que nós vamos encontrar nesse capítulo. Eu vou pedir para o Vinícius projetar aqui para nós, se possível, Varão, depois eu vou citar alguns versículos, você acompanha com a gente, tá bom? Por favor. Diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Eu pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, atenção: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigai a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor,
o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles, e eles não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Dá uma força para mim, Riquel. Dá uma dedilhada para mim. Meus irmãos, nós temos vencido, rompido 11 meses. 11 meses recebendo instruções da parte do Senhor. 11 meses de ministrações, às terças, às quintas, aos domingos pela manhã e domingo à noite. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho percebido, vivido e evidenciado que essa igreja é uma igreja pautada na palavra de Deus. Nós nos acostumamos a ouvir a palavra de Deus na sua essência. E glória a Deus por isso. Mas nós também observamos as resistências que há no cumprir ou no observar a palavra quando ministrada. Por alguns, há uma certa resistência. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. De veras, podemos também tirar conclusões daqueles que a seguem à risca e daqueles que intentam de alguma forma burlar aquilo que o Senhor tem orientado. E isso é do ser humano. Nós todos não gostamos de regras. O ser humano, ele infringe regras desde a sua mais antiga ou mais tenra idade. Haja vista que o Adão não nasceu, não foi criado uma criança, né? Ele já foi criado um homem. E mesmo assim, sendo orientado pelo próprio Deus, eu estou falando diretamente pelo próprio Deus, toda a viração do dia, toda a tarde Deus descia e comungava com Adão, a Bíblia diz que ele infringe regra. Então isso é do ser humano. Nós temos duas vias a percorrer. E é uma realidade bíblica que precisa ser relembrada. A primeira via é a via que o nosso Senhor Jesus anseia para que nós a percorremos. Qual é essa via? Da salvação. E a segunda via, ela se chama a via do juízo. Aqueles que desprezam, aqueles que abrem mão, aqueles que tentam burlar, aqueles que infringem, eles estão indo por essa via. E essa via vai levar aqueles que a seguem para a condenação eterna. É uma realidade. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos observar o cuidado de Deus para com o seu povo. Eu vou melhorar isso. O cuidado de Deus
com a humanidade. Para tanto, Deus envia o seu Filho, Jesus, para morrer por todos. No Antigo Testamento, a aliança que Deus faz com Abraão percorre com os hebreus. Mas nós vemos em Jesus a abrangência dessa salvação para todos aqueles que nele crê. Era para você ter dado um glória a Deus, porque essa abrangência chegou a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi por conta dessa abrangência que hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Foi por conta dessa abrangência que nós estamos aqui esta noite reunidos e já pudemos sentir a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como as irmãs louvaram, alguns se amedrontam e voltam. Ou outros, por conta do engodo da vida, abrem mão de uma eternidade. Essa é uma realidade. Jeremias 35, nós vamos observar Deus aplicando um ensinamento para o seu povo, mediante a fidelidade de uma nação ou de um povo que não tinha uma linhagem limpa para com o Senhor. Os recabitas, irmãos, eram descendentes de Recabe. Eles eram estrangeiros. Alguns estudiosos dizem que eles eram queneus. E por isso pode ser que tinha uma parentela com Moisés. Alguns dizem que no percurso de Moisés, na peregrinação de Moisés, eles estavam presentes. Mas eram uma nação, um povo de linhagem suja. Ou seja, não era hebreu de verdade. Foram acolhidos pela tribo de Judá, mediante a fidelidade que eles tinham com Moisés. Está lá em Juízes capítulo 1, versículo 16. Eles levavam uma vida de abstinência. Essa parceria, esse andar que eles tiveram com o povo de Israel, com o povo hebreu pelo deserto, levaram a eles a terem uma vida de abstinência. Uma vida de alteridade. Alteridade é o radicalismo de abrir mão das coisas da terra. Além disso, irmãos, eles eram nômades. Eram homens e mulheres, era um povo que não gostava, na verdade, de se fixarem em um determinado lugar. Mas o que me chama a atenção é o cuidado de Recabe. No período que ele andou com Moisés, ele diz: olha, eu percebi, e era um costume hebreu, é um costume até hoje judaico, a questão da bebida, do vinho. E em certo momento, por conta da bebida, ou por conta da falta de abstinência, daquilo que agradava, daquilo que alegrava o homem ou a mulher, o Recabe ele olha e fala assim, ó, toda vez que eles fazem isso, eles transgridem. Toda vez que eles se excedem na bebida, no vinho, eles transgridem o que Deus colocou para eles como regra. Então, a partir de agora, o meu povo, como líder, eu ordeno, nós não tomaremos mais vinho. Não beberemos do fruto da vide. E Jonadab, irmão, ele era o líder aqui neste momento, dessa época. Ele leva o povo a dar seguimento nessas restrições. O Danilo falou aqui essa noite de legado. História, elas mudam. Histórias, elas até são esquecidas. E às vezes, discordâncias
mesmo contando por diversas vezes. Mas o legado, ele é impossível de ser apagado. O legado é impossível de ser esquecido. É impossível acrescentar ou tirar algo de um legado. Perceba, uma pessoa que tem um legado, quando você vai falar algo que descredibiliza ela, a pessoa que conhece o verdadeiro legado fala, não fale assim. Não toque na história, no legado deste homem. Ele marcou a minha vida. Você não pense direito. Então, Jonadab, ele segue os passos do seu pai. Jonadab, olha para mim, juventude. Ele observa os passos do seu pai, os passos da sua mãe, os passos dos seus antepassados. E aí ele diz, olha, os meus antepassados, eles seguiam estas restrições e nós também as seguiremos. Eu também vou seguir. E quais eram as restrições? Eram pelo menos 3 restrições. A primeira, eles não edificavam casas. Eles viviam em tendas. Eles não edificavam casas. Eu disse que eles eram nômades. Ou seja, eles não eram apegados à construção, às edificações. Eles eram então o quê? Peregrinos. Diga comigo, peregrinos. Eles sabiam que não eram daqui. Eles viviam em tendas. Eles entendiam que aonde eles deveriam edificar não era aqui. Segunda restrição, eles não plantavam e nem faziam sementeiras. Eles não tinham cuidado e nem a intenção de plantar árvores, de plantar sementeiras, de ter uma agricultura, um cultivo. Como eu disse, repito, eles eram nômades, eles eram peregrinos. Então eles entendiam que eles viviam da provisão. Eles não se preocupavam. E amanhã, meu líder? E amanhã, meu esposo? Haverá provisão. Porque eles andaram com Moisés. Eles viram codornizes voarem dos céus. Eles viram água saindo da rocha. Eles viram pão vindo do céu. Então eles criam na provisão divina. Eles criam na provisão. Então eles não se preocupavam em plantar, em cultivar. E terceira restrição, eles tinham total abstinência ao vinho. Historicamente, quando nós vamos observar a questão do vinho, e nós fazemos alusão ao vinho à alegria, à festa. E aí o Recabe, ele entende que aquela festa, aquela alegria, que era por conta do vinho, era algo momentâneo. Repita comigo, momentâneo. Aquela alegria era passageira. Repita comigo, passageira. Era uma alegria, Lucas, passageira. Era uma alegria, Danilo, momentânea. Eles se embriagavam com aquele vinho, mas ao invés de se alegrarem, eles transgrediam as restrições impostas pelo Senhor. Então eles, olha para mim, eles olham e falam assim, a alegria deste mundo, a partir de agora, as alegrias deste mundo, a partir de agora, não farão parte da minha vida, do meu dia a dia. Porque a alegria desse mundo, irmão Ivan, ela também é passageira. Ela também é mentirosa. Ela também engana muitos. Mas algo de interessante no meu estudo
que eu percebi essa lei, essa restrição, esse voto imposto por Recabe, ele era voluntário. Oh, aleluias! Ele era voluntário. Seguir essas restrições, ter esses cuidados, seguir esse estilo de vida, era voluntário. Era se eles quisessem. E nesta noite não nos é diferente. Não nos é diferente. Aqui ninguém tem que colocar ninguém contra a parede. Você quer ter uma vida de santidade? Você precisa se abster das coisas do mundo, mas é algo voluntário. Você quer edificar uma vida, ter uma vida edificada com padrões dos céus? É voluntário. É se você quiser. A atitude é tua. O posicionamento é teu. A decisão de parte de você. Não adianta papai colocar filho contra a parede. Não adianta papai querer colocar de castigo. Não adianta. Você tem que querer. Não adianta o esposo falar para a esposa: olha, você precisa orar. Você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa estar ladeada comigo. Não. É decisão da tua esposa. Você se posicionar como um homem de Deus, na tua casa, como uma representação do próprio Deus na tua casa. Não depende do pastor. Depende de você se colocar na sua posição como um homem de Deus. É uma ação voluntária. Tem alguém que está entendendo a palavra aqui essa noite? Os recabitas, eles permaneceram fiéis às leis e às restrições por décadas, por anos. Eles tinham isso intrínseco em suas vidas. Deus, irmãos, neste momento ele usa os princípios dos recabitas para admoestar o seu próprio povo. Aleluias. Por conta desse cuidado, o próprio Deus abençoa a toda aquela nação, todo aquele povo. Olha o versículo de número 19, por favor, Vinícius. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Olha para mim. Deus se declara como o Senhor dos exércitos e o Deus não é o Deus dos recabitas. Eu sou o Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Quer que eu parafraseie isso daqui? Deus está falando: a partir de hoje, por conta da fidelidade dos recabitas, nunca faltará. Eu nunca deixarei os meus olhos de estarem atentos a esta nação. Glória a Deus, aleluia. Há princípios bíblicos que precisam ser observados. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Honrar pai e mãe, Lucas, não é mandar uma flor no dia das mães. Não é fazer um churrasco no dia dos pais. Não é isso. Honrar pai e mãe vai além disso.
Honrar pai e mãe é pisar onde o seu pai pisou. Na tua escola. Quando você está sozinho. É pisar onde a sua mãe pisou. Ou a tua avó. Quando você está só. Ou quando você está prestes a fazer algo que certamente desonrará a pisada do teu pai e a pisada da sua mãe. Oramaia, seminaraia. Honrar pai e mãe é mais do que não os abandonarem. Mas é dar crédito ao legado que eles deixaram para nós. Isso tem se perdido. Isso tem se esvaído. Você só está vivo por conta do seu pai e da sua mãe. Você só come e comeu hoje por conta do seu pai e da tua mãe. Você só bebeu hoje, tomou banho, senão você estava até com um cheirinho meio estranho, por conta do seu pai e também que pagou tua conta de água. Mas e se não pagasse a conta de tomar banho frio? Tomar banho quentinho. Olha, tomar banho quentinho, sabonetinho com cheiro. E aí tem uns que dizem assim, mas eu tenho direito de escolha. Sim, você tem seu direito de escolha. E a minha orientação para você, juventude, hoje é essa. A sua escolha acarretará a você algumas vivências que o seu pai e a sua mãe não gostaria que você tivesse. Agora eu vou pregar, Mariana. Com essa coragem que você me deu. Quando eu piso onde meu pai pisa, eu estou honrando o legado do meu pai. O legado da minha mãe. Eu não tive mãe. O legado do seu avô. O legado de quem te criou. O legado do teu coordenador. O legado do teu pastor. Agora eu vou melhorar o negócio, mas vou apertar. O legado de Jesus. O maior, o maior legado que nós temos como igreja aqui na terra é o legado de Jesus. Aonde Jesus pisa, eu piso. Aonde Jesus pisa, eu piso. Aonde Jesus fala, não pisa, eu também não piso. São princípios. Nós estamos vivendo dias de igreja sem princípio. Mas princípio gera bênção. Princípio gera bênção. A atenção e o crédito para princípios geram bênção. E aí eu tenho aqui 3 princípios que eu quero trabalhar com a igreja. Quantos princípios? 3. O primeiro princípio está no versículo 1 e 2. A valorização de princípios faz com que Deus se lembre de nós. Quando eu valorizo os princípios, Deus se lembra de mim. Olha o versículo 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo... Quem está falando com Jeremias? Pega comigo. Quem está falando com Jeremias? Não, mais alto. Quem tá falando com Jeremias? Fala a Deus, irmão. Vai, pega, vem comigo no culto. Quem está falando com Jeremias? Deus está falando com Jeremias. São palavras que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Judá, Josias, rei de Judá, dizendo: 2. Vai à casa dos recabitas. Opa! Vai à casa dos recabitas, Jeremias. Senhor, eu sou profeta de Israel, eu estou te dando uma ordem. Levanta e vai à casa dos recabitas. E fala com eles. Pega eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber.
Deus lembrou-se dos recabitas. Quando eu valorizo princípios bíblicos, quando eu valorizo princípios dos meus pais, Deus se lembra de mim. Deus se lembra de você. Deus se lembra do teu problema. Deus se lembra da tua causa. Deus se lembra desse tudo. E Deus fala, Deus, olha para mim, e Deus ainda levou para o profeta. E Deus fala para o profeta, vai na casa dele. Vai na casa dela. Quando eu valorizo princípios, Deus se lembra de mim. Lembra de Noé? A Bíblia diz que ele guarda os princípios. Ele obedece a Deus. E Deus se lembrou de Noé. Mas se eu sirvo um Deus que é onisciente, que tem um dos seus atributos a presciência, quer saber todas as coisas de antemão, como Deus se esquece? É impossível. Pois bem, é impossível mesmo. Deus não se esquece. Mas quando Deus se lembra, é com desejo de abençoar. E hoje Deus se lembra de você aqui esta noite. E como um profeta de Deus, eu estou ministrando sobre a tua vida. Começa a valorizar princípios. E você sabe os princípios que eu estou abordando aqui esta noite. E você vai ver Deus se movimentando ao teu favor. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Levanta, Jeremias, e vai até a casa dos recabitas. Deus se lembrou. Jeremias certamente nunca tinha ouvido falar dos recabitas. Até você, crente, nunca ouviu uma pregação sobre os recabitas. Mas Deus, através do Espírito Santo, me fez lembrar dessa passagem. Porque princípio precisa ser observado, precisa ser valorizado. E quando eu valorizo princípios, Deus se lembra de mim. Eu estou sentindo uma unção aqui esta noite. Deus está entrando na tua casa hoje. Você tem observado e você tem até dito, o Senhor não tem lembrado de mim. Acho que parece que o Senhor se esqueceu de mim. Deus não tem falado comigo. Deus não tem se posicionado a meu favor. Mas hoje, Ele manda eu te dizer: Orabaia Sebindaraia, Orabaia Sebindaraia, eu me lembro de você. Eu te conheço, tu és minha. Tu és minha, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te busquei, fui eu que te resgatei. Não abra mão dos princípios, não abra mão desses princípios, não deixe de valorizar esses princípios. Deus está te vendo. A segunda lição, o segundo princípio que nós temos que observar nesse texto, está nos versículos 12 ao 14. A fidelidade faz com que Deus testemunhe de nós. Isso é muito sério. A fidelidade faz com que Deus testemunhe de nós. Olha o versículo 12 ao 14. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: quem está falando com Jeremias? Quem está falando com Jeremias? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá, diga para o meu povo e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém,
que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouviste. Deixa esse versículo parado aí. É o último culto do ano com a juventude. Eu quero me reportar a vocês. A fidelidade faz com que Deus testemunhe de nós. É Deus testemunhar, é Deus falar para alguém, dando você como exemplo. Lembrando de Jó? Os filhos de Deus se reúnem com Deus, e aí Jó chega, o diabo chega lá. O diabo é terrível. Esse é terrível. E aí Deus tem uma conversa com ele, por onde vens, de onde vais, o que você está fazendo? Eu estou rodeando a terra. Aí Deus fala assim, você vistes o meu servo Jó? Que coisa! Que homem! A Bíblia diz que Jó, ele sacrificava mediante aquilo que os filhos dele poderiam fazer. A Bíblia não diz que os filhos dele estavam fazendo, mas ele se antevinha e já sacrificava a Deus para perdão dos atos dos filhos. Que coisa! Que homem! Deus fala que ele é reto, Deus fala que ele é íntegro, Deus fala que ele se desviava do mal, Deus dá testemunho de Jó. Aí Deus fala para Jeremias, os recabitas, eles seguem até hoje as instruções dadas por um homem. É isso que é sério, Danilo. Um homem chegou e disse assim, olha, nós não vamos fazer mais isso. E eles seguem. Mas o meu povo, eu dou a instrução para eles, e eles fazem o quê? Eles vão contra aquilo que eu estou falando. Eles não dão ouvidos. E eu quero me reportar à juventude. Sabe aquele negócio de... Não, o pai orienta, a mãe orienta, o pastor orienta, o coordenador orienta, mas eu vou seguir a orientação do meu amigo, porque o meu amigo sabe mais. O meu amigo sabe mais. Olha para mim. O meu amigo, ele sabe mais, E para eu ser aceito no meu ambiente, e lamentavelmente, eu tenho até que falar, às vezes tem até uns velhinhos aí que... Os jovens, eu vou seguir a orientação do amigo. Eu vou seguir a orientação do meu colega. Eu não vou seguir a orientação bíblica. Eu não vou seguir a orientação do meu pai. Eu vou seguir a orientação do meu amigo. Vou seguir a orientação do meu primo. Vou seguir a orientação do meu parceiro, do meu parça. Ainda usa parça? Não, né? Na minha época era parça. Eu vou seguir a orientação dele. Não, ele é meu chegado, é meu truta. Na minha época era truta. Né? Eu vou ficar do lado dele ali, e aí o que ele fala, aí eu abro mão do que Deus está falando na palavra, do que o pastor pregou no domingo, do que o coordenador ensinou na escola bíblica dominical, do que meu pai me orientou, para seguir a orientação de uma pessoa que é totalmente desprovida de conhecimento. E até muitos crentes adultos são dessa forma. São corrompidos facilmente. São tomados por instruções de quem nunca produziu nada, de quem nem conhece nada do céu. Mas o crente fiel a Deus, glória, Deus dá testemunho dele. E Deus vai começar a dar testemunho de crente aqui. Como um profeta de Deus, seu telefone vai tocar. Vão te procurar. E é para você aceitar essa porta que vai ser aberta.
Sabe por quê? Porque vão lembrar, porque vão testemunhar de você, por conta da sua fidelidade com Deus, vão testemunhar de você. Deus vai fazer pessoas lembrarem de nosso nome, vão testemunhar de você e vão te ligar, vão te procurar, vão te convidar, e você vai. E quando você chegar lá, adivinha? O nome do Senhor vai ser exaltado. Eu sinto Deus mandando ministrar para corações aqui esta noite. Ainda neste ano você vai ser exaltada. Não, levanta a tua mão que eu estou profetizando, não estou brincando de pregar não. Ainda este ano você vai ser exaltada. Você vai ser exaltado. Por conta dessa tua fidelidade, Deus lembrou-se de você, vai testemunhar de você. Nesta noite, o Senhor manda te dizer: se prepare. Se prepare. Se prepare, os céus estarão abertos neste grande dia. Você vai parar, olha para mim. Você vai parar e falar assim: não é possível. Você vai falar: não é possível. Porque é o próprio Deus. Deus está intervindo em histórias aqui essa noite, irmão. Deus está intervindo por aqueles que estão aqui esta noite, mas por aquele que você está pensando aí agora. Você está pensando em alguém aí agora, e Deus vai intervir na vida dessa pessoa, porque você está intercedendo por ela agora. Deus vai intervir para a glória do nome do Senhor. Mas Deus fala para o povo. Você viu os recabitas? Eles seguem a orientação. E vocês estão sendo orientados dia após dia. Mas vocês abrem mão da minha orientação. Terceiro princípio aqui, irmãos, e é muito importante, coloquei como terceiro, mas não menos importante, está no versículo 18 ou 19, a obediência traz bênçãos para nós e para a nossa posteridade. Parênteses. A sua casa ainda continua sendo abençoada por Deus por conta de você. Teu filho continua sendo abençoado por conta de você. Mas se você sucumbir, se você abaixar a guarda, se prepare para viver dias terríveis. Olha para mim. A responsabilidade Deus colocou sobre você. Aceite. Se posicione e guerreie. Sempre foi assim. De mais de 5 milhões de pessoas, Deus coloca a responsabilidade sobre 2. Era sobre 1, vai entrar na terra sobre 2. É assim que acontecem as coisas. Moisés, tu vai cuidar desse povo. Depois de Moisés, só ficou Josué e Caleb. É assim que funciona. E se você que foi levantado por Deus para ser este guerreiro, esta representação da sua família, abrir mão disso, se prepare para viver o maior tormento da tua história. Fala ou não fala? Fala ou não fala? E a desgraça da tua família. Então não abra a mão não. Estou cansado. Deus vai te dar vigor aqui essa noite. Estou desanimado. Deus vai implantar ânimo no teu coração. Você pode glorificar o nome do Senhor? A obediência traz bênção. Olha o versículo 18 e 19. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos,
e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha para mim. Se um povo, uma nação, está sendo abençoada por Deus, por conta de um mandamento humano, de um homem que observou os preceitos da caminhada com Deus, imagine nós. Imagina eu e você. Se nós começarmos a obedecer a palavra de Deus, imagine só o tanto de bênção que chegará na minha, olha para mim, na tua casa. E essa bênção, ela não vai ser restrita somente a você, não vai ser restrita somente a mim, ela vai abranger os teus filhos, da glória, vai abranger os teus netos, da glória, vai abranger os teus bisnetos, vai abranger os seus tataranetos, toda a tua posteridade. Tem bênção para você aqui esta noite, mas tem bênção para a tua posteridade também. Você pode glorificar o nome do Senhor? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab. Sabe o que é isso? Vai ter muitos filhos. Vai ter muitos, a família vai ser grande. Não vai faltar varão na casa do Senhor. E aí ele diz assim, ó, e filho de Recabe que assista, que não esteja diante a minha face. Deus vai começar a salvar filho, neto, bisneto, sobrinho, tio, mãe, pai, filha, primo, até sogra, sogro. Deus vai começar a salvar todos para a glória do nome de Jesus. Diga amém. Primeira lição: a valorização de princípios faz com que Deus se lembre de nós. Segundo princípio, a fidelidade faz com que Deus testemunhe de nós. Terceiro, a obediência traz bênçãos para nós e para a nossa posteridade. Fiquemos em pés em nome de Jesus. Fiquemos em pés em nome de Jesus.